Olá, vamos dar continuidade agora aos nossos estudos. Essa etapa vamos falar sobre bioeletricidade. Sempre que eu explico sobre eletroterapia, eu gosto de falar um pouco sobre a história, como foi que se iniciou esse trabalho, esse estudo da aplicação da eletricidade nos corpos, tá? No primeiro momento, Galvani observou que ao tocar no corpo de uma rã com um metal, ele observou que essa rã se contraía. Então, a partir desse momento, ele começou a estudar como promover a contração muscular nesses seres. Isso tudo, gente, começou em 1760, já são muitos anos, e de lá para cá houve uma evolução muito grande em termos de aplicação da eletricidade nos corpos. Aqui só para exemplificar para vocês e mostrar como foi que aconteceu. Observe que aqui só tem um pedaço, a metade da rã. Então, como é possível um ser que já está morto, ele se contrair no momento que você estimulava determinada região, tá? Então, essa contração poderia acontecer porque ele observou que se ele estimulasse o nervo lombar, ele conseguia ter esse resultado. E aí, quais foram as deduções que esse anatomista chegou? Quais as conclusões que ele chegou? Que, primeira coisa, o músculo e o nervo constituem espécie de condensador de uma própria eletricidade que existe em todos os animais vivos. Quer dizer que aqui no músculo tem um nervo cheio de fibras nervosas que no momento que ele dava um estímulo nessa região, poderia ocasionar contração. Isso significava que essas regiões elas tinham eletricidade própria e que era possível, então, promover a contração muscular. A segunda conclusão, nos músculos se reúne o fluido elétrico que se difunde pelo corpo mediante a rede de nervos, os quais são condutores naturais de energia. Então, quer dizer, nesse músculo vão existir feixes de fibra nervosa, vão existir células nervosas, que são os neurônios, e essa rede toda pode conduzir a energia para fazer funcionar os músculos. E aí, a outra conclusão que os neurônios, que são as células nervosas, são capazes de iniciar e propagar estímulos elétricos. E estes participam decisivamente na promoção da resposta contrátil muscular. Todo músculo, gente, tem fibra vermelha, fibra branca, e por ele vai passar um nervo motor. Esse nervo motor que é o ponto onde se dá a contração maior do músculo. Então, você veja que aqui na pele, a pele capta os estímulos, nós temos receptores cutâneos, e aí vão levar essa informação até o centro motor, e aí esse estímulo vai até o músculo para promover a contração muscular. Então, os nervos, gente, transmitem comandos de ação e estímulo do sistema nervoso central. Esse comando, ele vai para todos os outros sistemas. E isso, gente, é feito através de sinais bioelétricos. Esses sinais são essenciais para a manutenção da saúde e da homeostase. Quer dizer, em qualquer área aqui que houver um estímulo ou tiver apresentar algum tipo de problema, esse problema ou esse estímulo que esteja aparecendo naquele momento, ele vai ser enviado até o cérebro. O cérebro vai receber, vai codificar e aí em seguida ele manda a resposta para aquele local. Qual a intenção dele? Manter a saúde através de quê? Do equilíbrio, da homeostase. Então, gente, o que seria a bioeletricidade?
seria o estudo dos fluxos elétricos produzidos no interior dos corpos dos seres vivos em diferentes porções e com funções particulares. Por que particulares? Porque, como vocês viram agora há pouco, o estímulo vai vir através, digamos que seja através dos neuroreceptores da pele, e aí eles vão ser direcionados para o cérebro. Do cérebro vão para diferentes regiões. Então, quando eu recebo, eu tenho a aferência do estímulo, eu recebo e eu vou mandar esse estímulo para o cérebro, e é onde eu vou codificar, eu vou interpretar, saber o que está acontecendo. Logo em seguida, vai haver eferência, que é quando o cérebro envia estímulos para resolver qualquer alteração que esteja acontecendo em qualquer área do corpo. Tá? Então, vai haver esse comando a nível cerebral. Coisas importantes que a gente tem que se lembrar da biologia celular. Os íons, gente, são encontrados nos meios intra e extracelular. E quando as concentrações da solução são idênticas em todas as regiões, dizemos que está em equilíbrio. Quer dizer, nós temos uma homeostase, nós temos um corpo todo equilibrado, tá? Vocês devem se lembrar que existe uma composição do lado de fora da célula, que é chamado líquido extracelular, e existe o líquido intracelular. Então, sempre que a célula está precisando de alguma coisa, está em desequilíbrio, vão entrar substâncias, e sempre que está em excesso, vai passar para o meio extracelular. Isso a gente conhece, nós temos vários tipos de transporte, osmose, que é a passagem da água, nós temos difusão simples, difusão facilitada, transporte passivo e transporte ativo, né? Então, o que acontece? O meu corpo ele está sempre procurando ter equilíbrio e promover homeostase. E isso acontece na principal estrutura, que é na célula. Existem fatores que influenciam o movimento dos íons entre os meios. Agora a gente vai começar a perceber como isso se dá. Sempre que eu aumentar a temperatura de um local, isso vai fazer com que os íons se movimentem. Eu vou ter um movimento dessas estruturas e eu vou gerar calor nesse local. Então, eu preciso dizer que sempre que aumentar a temperatura naquele local, eu vou melhorar as trocas metabólicas. Por que a gente, na estética, utiliza mais calor? Basicamente, todos os nossos equipamentos geram calor. É a termoterapia. Nós temos corrente galvânica, nós temos radiofrequência, ultrassom. Todos esses equipamentos vão gerar calor. Então, sempre que eu pensar nisso, eu vou me lembrar que eu estou aumentando o movimento dos íons e eu posso melhorar os processos de difusão e de transporte ativo, tá? Outra coisa que faz com que ocorra o movimento dos íons é a diferença de concentração ou gradiente químico. Sempre que eu tenho uma concentração maior do lado externo e menor do lado interno da célula, esses íons podem se mutar para se movimentar para fazer o equilíbrio. Quer dizer, então pode acontecer o transporte de substâncias para que aconteça o equilíbrio. E a outra forma que faz com que esses íons se movimentem é a diferença de cargas elétricas ou o gradiente elétrico. Vocês se lembram, como eu disse anteriormente, os nossos corpos são formados por íons. A menor partícula é um átomo, a gente sabe disso. Então, os íons são os átomos
que tem possibilidade de doar cargas. Pode ser positiva e pode ser negativa. Então, quando há uma diferença nessas cargas elétricas, também pode acontecer uma movimentação iônica e melhorar os transportes de substâncias. Todas as substâncias têm carga elétrica, a gente sabe disso. É a água, é o cloro, é o magnésio, todos eles. Ou alguns com carga positiva, outros com carga negativa. Então, observem que esse potencial energético, ele pode influenciar essa movimentação. Então, dentro da célula eu tenho um potencial elétrico e do lado de fora da célula eu tenho outro. Se existe uma diferença de potencial entre essas duas partes, então esses íons podem se movimentar para poder promover o equilíbrio. Então, são 3 formas, vocês viram agora, que são 3 formas de se aumentar a movimentação desses íons. Ou com a elevação da temperatura, ou pela diferença de concentração, o gradiente químico, ou pela diferença de carga elétrica ou gradiente elétrico. No caso da eletroterapia, lembre-se que a gente vai colocar energia elétrica. Vamos colocar uma corrente elétrica nesse tecido. Imagine que você vai aumentar o potencial naquela área, porque você está depositando energia. Então, nesse caso, você vai aumentar o nível energético daquela região. Então, consequentemente, você aumenta os movimentos dos íons, você aumenta a temperatura local e isso vai favorecer a nutrição celular. Eu costumo dizer que células nutridas e hidratadas trabalham melhor. Observe o caso de uma pessoa, por exemplo, com pele envelhecida, ela tem um déficit de nutrientes. Então, normalmente essa célula não vai poder trabalhar para manter o metabolismo da área. Então, o que a gente faz? A gente introduz substâncias que são cosméticos, que têm o quê? Cargas também, tudo é energia, tá? Ou então a gente pode colocar um equipamento com corrente elétrica. E isso, gente, vai aumentar o metabolismo celular. O movimento dos íons ou transporte através da membrana celular ele envolve 3 mecanismos, que eu já falei agora há pouco, que são difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo. Então, o que eu estou querendo quando eu deposito energia é aumentar esse movimento e melhorar esses mecanismos que poderão fazer a célula trabalhar melhor. Difusão simples ocorre quando essa substância passa do meio extracelular para o meio intracelular ou vice-versa. Isso, gente, diretamente através dessa camada bilipídica da membrana celular, onde não vai haver gasto de energia. Eu não vou gastar o ATP intracelular, tá? E também não vai ter participação de proteínas carreadoras, por isso que é uma difusão simples. Então, o que acontece? Do lado de fora aqui da célula tem uma mais alta concentração de substância e do lado de dentro eu tenho menos. No meio intracelular, minha concentração está baixa. Então, o que vai acontecer? Eu falei agora há pouco, essa movimentação de íons dependia do coeficiente de substâncias, né? Então, aqui eu tenho mais concentração e, consequentemente, vai entrar na célula para poder promover o equilíbrio. A gente tem que se lembrar que algumas substâncias são mais fáceis de ser transportadas pela membrana celular, porque a membrana, gente, ela é semipermeável, não é fácil passar por ela. Então, algumas substâncias têm mais facilidade, ou porque elas são pequenas, ou porque não tem carga, tá? Então, na realidade, elas precisam ser compatíveis com a membrana plasmática, que é o quê? Lipossolúvel, tá? Então, quais são essas moléculas?
aqui que passam melhor por difusão simples é o oxigênio, é o CO2, é o nitrogênio, ácidos graxos, benzenos. Então, essas moléculas vão conseguir passar, ser transportadas por difusão simples, porque elas são pequenas, não tem carga, ou ainda pelo baixo peso molecular. Alguns exemplos dessas moléculas pequenas são a água, a ureia e o glicerol, tá? Essas outras é porque são lipossolúveis, têm compatibilidade com a membrana. Essas outras porque são pequenas e sem carga. Nesse caso, elas vão passar livremente sempre que o gradiente de concentração necessitar. Na difusão facilitada, o que vai acontecer? Vai haver esse transporte, tá? Do meio mais concentrado para o menos concentrado, mas esse transporte, gente, ele vai ser passivo. E aí, nesse caso, ele vai precisar de quê? De proteínas transportadoras, devido à falta de afinidade com a bicamada lipídica. Então, essas moléculas, ela não tem afinidade com a camada da membrana. Então, o meu organismo, digamos que a célula precise disso. Então, como vai ser para ele passar? Então, vai ser preciso ele ser passado por essas proteínas transportadoras que ficam aqui na membrana plasmática. Então, observe que moléculas polares e grandes sem carga, como a glicose ou sacarose, os ídios, sódio e potássio, cálcio, cloro, hidrogênio, são transportados por difusão facilitada. Quer dizer, eles vão precisar passar por esses canais para poder chegar no interior da célula ou para sair, tá? Mas geralmente é para essa entrada. É importante a gente lembrar que essa região do lado de fora da célula, ela é hidrofílica, ela é compatível com a água. Então, a água pode passar aqui livremente, é a osmose, tá? E essa região aqui da membrana plasmática interna, ela é hidrofóbica. Então, o que acontece? Não é fácil da água sair de dentro da célula, o que é uma coisa muito boa, tá? Então, essa região, ela é hidrofóbica e essa região, ela é hidrofílica. Uma tem afinidade e a outra apresenta dificuldade para a passagem da água. Agora, vejamos o transporte ativo. Nesse tipo de transporte, do meio menos concentrado para o mais concentrado, a gente vai ter o quê? Um gasto de ATP. ATP a gente sabe que é adenosina trifosfato, que é necessária para poder realizar as reações químicas das células. Então, sempre que eu for fazer um transporte de substâncias, eu vou necessitar de ATP. As proteínas carreadoras que realizam esse transporte são denominadas de bomba. Nesse caso, são as bombas de sódio e potássio. Então, sempre que eu preciso enviar ou sódio ou potássio para dentro ou para fora da célula, eu só vou fazer isso com gasto de energia, tá? Observem aqui, nós temos várias, eu coloquei essa foto ilustrativa para vocês verem, que aqui o sódio está saindo, eu vou ter um consumozinho do ATP, que vai se transformar em ADP, tá? E aí vai colocar o sódio para fora da célula. Depois, esse potássio aqui, ele vai entrar, tá? E aí, gente, nessa reação, eu tive um consumo de fosfato, tá? Bom, aqui mais detalhadamente para vocês verem como acontece. Na célula, uma molécula de adenosina trifosfato, ATP, ela é quebrada. E aí vai liberar um fosfato orgânico em ADP e energia. Ele transforma, né?
de ATP em ADP, e essa energia vai ser disponibilizada para aumentar a atividade metabólica. Isso, gente, para a maior obtenção de suprimento energético que é necessário para fazer os transportes. Observe aqui o ATP, são 3-fosfato, e aí na presença da água ele vai perder um fosfato, tá? E aí ele vai se transformar em ADP e liberar esse outro em forma de energia para poder fazer o aumento do suprimento energético da célula e aumentar a atividade metabólica. Por que eu estou falando sobre essa questão dos íons e dos transportes? Porque toda vida que eu faço algum tipo de estímulo, que eu aplico algum tipo de estímulo, o que eu estou tentando é aumentar essa atividade metabólica celular. Então, quando eu digo assim, vou aumentar o metabolismo, lembre-se sempre que é o metabolismo celular. E isso só vai acontecer se eu fizer a movimentação iônica através de quê? Do aumento da temperatura, do aumento da concentração ou do aumento do quociente elétrico, tá? Outra coisa também que eu já venho citando nos outros slides é sobre a membrana celular. Então, a membrana celular, gente, é um envoltório que fica aqui, que é semipermeável. Ele não deixa tudo passar para dentro das células. Ela vai conseguir manter esses limites e as diferenças de composição entre o meio intracelular e extracelular. Lembre-se que ela é muito importante para o equilíbrio homeostático. A espessura dessa membrana, ela está em nanômetro, então quer dizer que o caminho que essa substância percorre é muito pequeno. E mesmo assim, se for um transporte ativo, vai precisar de energia. Aqui mais um pouquinho para vocês verem sobre a membrana celular. O último modelo que foi determinado, que até hoje todo mundo estuda, é o modelo mosaico fluido, porque essa região aqui ela é mais fluida, tá? Lembre-se que na membrana eu tenho proteínas integrais, por onde vão passar algumas substâncias. Nós temos as proteínas periféricas, tá? E aí, para complementar, essas proteínas periféricas, elas são receptoras para drogas e hormônios. Então, toda vida que a gente ingere um fármaco ou que as nossas células liberam hormônios, as glândulas liberam hormônios, o que acontece? As células vão receber através dessas proteínas periféricas. Quando a gente quer fazer um transporte, né, nos tecidos através das proteínas integrais, o que acontece? O que vai passar por essas proteínas? As enzimas, tá? Lembrar que esses canais são hidrofílicos, que é de fora para dentro, eles têm afinidade com a água, por isso que a água pode passar mais fácil. E é um sistema de transporte de íons e substâncias do meu corpo. Uma coisa que é muito importante, que eu gosto sempre de falar, nessa área nós temos receptores específicos. Então não é toda droga, não é toda substância que vai conseguir entrar nesses canais transportadores. Existe a especificidade. Exemplo, se eu tomo um remédio para dor de cabeça, aquela substância ela vai ser recebida por um receptor específico, de modo que não haja efeito colateral porque ele foi recebido num receptor diferente, por exemplo, tá? Então, quando a gente tem essa especificidade, é muito bom, porque aí eu não tenho efeitos ruins. Existem substâncias que a gente ingere
uma determinada patologia, que aí às vezes você fica com enjoo, mal-estar. Isso é o quê? Efeito colateral, significa que não tinha tanta especificidade. Existem algumas substâncias aplicadas na estética que vem nos cosméticos que elas têm receptores específicos. Exemplo, cafeína. Mas para que isso aconteça de forma tópica, é preciso que esse cosmético tenha uma quantidade muito grande da substância. Porque a cafeína, quando ela é ingerida, ela é facilmente recebida por essas proteínas. Elas conseguem passar normalmente e aí elas vão conseguir estimular o metabolismo das mitocôndrias. Mas no caso do produto é mais difícil, porque eles não podem ter uma ação sistêmica. Então, através dessa especificidade dos receptores, algumas indústrias começaram a pesquisar e estudar que isso poderia acontecer se essa substância ela viesse em nanocápsula, que aí seria mais fácil de passar por esses transportes sem precisar de especificidade ou mesmo de energia para isso, tá? Isso por quê? Porque não ia ter carga e pelo tamanho da substância, que no caso a nanosfera. Mais uma vez aqui para vocês se lembrarem, a membrana celular é uma matriz lipídica, onde existem proteínas globulares de superfície, que são as extrínsecas, parcialmente mergulhadas na matriz, e proteínas intrínsecas, que atravessam toda a espessura da membrana, que é uma ponte, realmente é uma ponte entre o meio externo e o interno. Além das proteínas e lipídios, na membrana existe também na sua superfície interna um glicocálice, que é conhecido como glicocálice G polissacarídico, que estão relacionadas à imunidade. Então, o que acontece? Eles ficam nessa superfície externa para fazer o reconhecimento de antígenos, algum tipo de substância que possa trazer prejuízos à célula. Por isso, gente, que é bom a gente sempre se lembrar disso, dessa permeabilidade seletiva. Tá? E para fazer alguma coisa, alguma substância entrar, ainda vai passar por esse reconhecimento celular. Nessa composição lipídica da membrana, nós encontramos 3 tipos de lipídios, tá? Encontramos glicolipídios, esteroides e fosfolipídios. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se eu quero aumentar a permeabilidade da membrana, eu tenho que pensar que ela tem essas substâncias e qualquer substância que eu colocar aqui, ela vai ter que ser compatível com essas substâncias que estão presentes na membrana. Observe que também todas elas vão ter carga. Então, cargas iguais vão se repelir e aí pode ser que a gente tenha maiores permeações. E além disso, eu vou aumentar a concentração do lado externo da célula e isso vai fazer com que essas substâncias passem do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Outra coisa importante, a zona central da membrana, ela apresenta aqui uma fluidez, tá? E aí, algumas coisas podem diminuir essa fluidez e aí pode dificultar essa passagem de substâncias para dentro da célula. Quais são eles? Colesterol, muita gordura, pode atrapalhar a passagem de substâncias, por exemplo, que são hidrossolúveis. Se a temperatura estiver muito baixa, também vai atrapalhar essa fluidez. E os íons cálcio e magnésio, que também não passam com facilidade. E existem outros fatores que aumentam
essa fluidez, que são só fosfolipídios, que são compatíveis com a membrana e temperaturas altas. E aí nós chegamos numa parte fundamental da aplicação da corrente elétrica. Se a gente quer que essas substâncias passem com mais fluidez pela membrana plasmática, então a gente vai ter que elevar a temperatura para que essa ativação do metabolismo também se concretize. Outra coisa importantíssima que a gente tem que se lembrar é o potencial elétrico da membrana. E aqui a gente vai entrar na parte realmente importante da questão da energia elétrica da célula. Toda membrana, ela tem um potencial elétrico, tá? E isso aqui, ela se dá em milivolts. Então, entre o meio externo e o meio interno, há uma diferença de potencial. E isso, gente, é muito importante, porque para que aconteça um equilíbrio, a gente também tem que ter a mesma quantidade de energia do lado de fora e do lado de dentro, tá? Ou melhor, essa energia que a gente tem aqui, diferente de potencial, é ela que vai influenciar a entrada de substâncias nessa célula. Então, quando eu aplicar uma corrente elétrica, eu vou poder aumentar essa possibilidade de entrada de substâncias dentro da célula. Veja a importância, então, de se trabalhar com corrente elétrica. Sempre que eu aplicar um tipo de eletricidade, seja ela qual for, eu vou aumentar essa diferença de potencial e os íons poderão entrar e aumentar o metabolismo. Quando uma célula recebe elétrons, ela vai ficar carregada negativamente. E se ela doar, ela vai ficar carregada positivamente. E tudo isso, gente, vai depender de quê? Das diferenças de potencial elétrico que existe entre o meio externo e o meio interno. Eu preciso ter uma quantidade maior de energia para poder fazer passar esses íons do meio externo para o interno. Então, é necessário fazer essa diferença de potencial para que esses movimentos aconteçam. Aqui mais um pouquinho. Consequentemente, gente, uma coisa que eu gostaria de lembrar vocês, que entre células existe comunicação. A gente já sabe disso, todo mundo já estudou. E essa comunicação, por exemplo, no caso de células nervosas, ela se dá pelo axônio, tá? Então, vai haver a passagem da corrente elétrica, vai haver um impulso nervoso no sentido da célula que possui mais elétrons para a célula que possui menos elétrons. Então, esse tipo de energia que foi já descoberto pelo Galvani, que eu falei no primeiro slide, hoje em dia a gente sabe que acontece e que ele pode ser aumentado através da aplicação de uma energia elétrica de um equipamento, tá? Então eu vou conseguir passar essa energia de uma célula para outra através do axônio e formar um impulso nervoso que no final vai gerar uma contração muscular. Eu gostaria de lembrar que toda vida que a gente aplicar uma corrente elétrica, eu vou alterar esse potencial elétrico e vou alterar o potencial da membrana plasmática. Quando eu faço isso, eu consigo fazer a indução de substâncias para dentro da célula. Então, sempre que eu fizer a aplicação de qualquer tipo de energia, eu vou ter essa movimentação iônica. Aqui mais um pouquinho para vocês entenderem melhor sobre essa questão da diferença de potencial. Então, as células vão apresentar diferença entre o seu meio interno
que é o intercelular, e o externo, que é o extracelular. Esse fenômeno é conhecido como potencial da membrana e existe sob duas formas. Existe um potencial de repouso e existe um potencial de ação. Então, quando não está sendo acionada a membrana plasmática ou os meios intercelular e extracelular para promover algum tipo de ação, ela vai ficar em repouso. Então, o potencial de repouso ele ocorre com a alternância entre o transporte passivo, a entrada passiva de íons sódio mais e ativos de íons potássio. Então, esse potencial de repouso ele fica todo o tempo sendo ajustado em função das bombas de sódio e potássio, tá? O sódio, no momento que ele vai iniciar o potencial de ação, ele entra e o íon potássio ele sai, tá? Isso, gente, de forma passiva, sem dificuldade nenhuma, só para mover o quê? Para acontecer a homeostase e o equilíbrio no potencial energético. Quando está em repouso, essa diferença de potencial do neurônio, por exemplo, é aproximadamente entre menos 75 milivolts. Você já observou que esse potencial ele é negativo, indicando que o interior da célula está negativo em relação ao meio exterior. O potencial de repouso ele vai ocorrer quando o potencial de membrana não é alterado pelos potenciais de ação. Tá? Se não houver alteração, significa que essa célula está em repouso. No potencial de ação, vai haver uma variação brusca desse potencial da membrana, que é provocado por um estímulo qualquer, que tem como resultado um potencial de ação. Nesse caso aqui do neurônio, das células nervosas, o que vai acontecer? Vão acontecer 3 etapas. Em primeiro momento, vai haver uma despolarização, depois uma repolarização e depois uma hiperpolarização. Veja, por exemplo, quando a gente vai aplicar uma corrente russa no cliente. Assim que você deposita a energia, que essa energia começa a passar, o que acontece? A informação vai para o cérebro e como resposta tem o quê? A contração muscular. Então, a gente chama isso de despolarização, que é o momento em que a corrente está passando e provocando o estímulo, tá? Em seguida, quando você para, que existe um momento em que a corrente fica parada, vai acontecer a repolarização. Na despolarização, nós temos o quê? A entrada de sódio, que é o início do potencial de ação. Então, a célula recebe o estímulo, a DDP que estava, a diferença de potencial que estava em repouso, ela se eleva. Ocorre o quê? A despolarização, que é o potencial de ação. A membrana celular vai abrir os canais de sódio e permitir nessa entrada, tornando o interior da célula mais positivo e o seu exterior mais negativo. Nessa hora, a diferença de potencial é aproximadamente de mais 45 milivolts. E aí, na repolarização, eu vou ter o quê? A saída de potássio. Nesse momento, a entrada de grande quantidade de sódio na célula promove o quê? O fechamento dos canais de sódio. E imediatamente abre os canais de potássio, ocorrendo a saída dessa substância, tornando então o seu interior mais negativo e o seu exterior mais positivo, que é o normal da célula. E aí, gente, pode ocorrer também uma hiperpolarização, que aí, quando a célula está com muito potássio, tem que haver a saída dessa substância. Então, a célula recebe um estímulo inibitório
e acaba ocorrendo a saída de mais íons potássio. E dessa forma, deixa o cloro entrar com carga negativa para fazer com que o potencial energético da célula se equilibre. Mas isso só em casos em que ocorre a entrada muito grande ou quando essa célula está com muito sódio ou muito potássio dentro da célula. Bom, então observe que a bioeletricidade, gente, ela é muito, muito, muito importante a gente ter o conhecimento. Eu vou aplicar energia elétrica no tecido, que é cheio de íons, que tem uma movimentação iônica muito grande. Isso no meio externo, né, no meio exterior da célula, e que não é fácil a gente fazer essa movimentação para poder ter a passagem pela membrana plasmática. Não é tudo que vai passar pela membrana. Então, ou a gente aumenta a concentração de substância, ou aumenta o gradiente elétrico, para poder a gente melhorar essa difusão ou mesmo a osmose. Lembre-se que toda vez que vocês fizerem isso, vocês vão aumentar o metabolismo celular. Vocês estão pensando na célula, no funcionamento desta célula, ok? Então, na próxima etapa, nós vamos falar sobre parâmetros da corrente elétrica. Até lá!